Fala pessoal, muito prazer em falar com todos de novo. Esse é o Dreamcast, feito por mim, Dr. Jorge Rezec, nosso querido nutricionista Dr. Gustavo Pereira e o coach de educação física Agnaldo Alves. Hoje nós viemos falar com vocês sobre obesidade, um assunto muito importante, visto o crescimento do número de obesos que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, né? É uma verdadeira pandemia. Muito se fala sobre outras pandemias, né? Como a Covid-19, e a gente esquece de que a obesidade é uma verdadeira pandemia que vem crescendo nos últimos anos. Vocês sabiam que 18% da população brasileira é caracterizada como obeso, né? A gente caracteriza o paciente obeso quando ele está com IMC, né? O índice de massa corpórea, acima de 30. 18% da população. E que de 1980 a 2014, o percentual de sobrepesos do sexo masculino saltou de 28% para 38% e de mulheres de 28% para 40%, né? A mulherada está mais sobrepeso do que os homens e vem crescendo. A gente tem também alguns dados muito importantes sobre a obesidade, né? Nós temos uma revisão sistemática publicada recentemente lá no Lancet, que é uma revista de conceito bem importante, feita pela Universidade de Oxford, onde falava que para cada aumento de 5 pontos no seu IMC, você aumenta 30% mortalidade global por todas as causas. A gente muito se fala sobre causas de morte metabólicas relacionadas com a obesidade, né? Algumas patologias muito importantes como hipertensão, diabetes, dislipidemias, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, mas a gente esquece de uma doença muito vinculada à obesidade, que é o câncer. O câncer, ele está, sim, atrelado à obesidade, principalmente o câncer relacionado à parte do aparelho genital da mulher, né? Câncer de colo de útero, câncer de útero e ovário, câncer de mama, no homem o câncer de próstata e o aparelho endócrino metabólico, né? Principalmente câncer de pâncreas, tireoide, estômago e rins. Então, o risco genético relacionado ao câncer, ele está muito alto. E muito a gente vê, né, as pessoas quando elas se encontram em obesidade, além das várias desculpas que a gente costuma ouvir, é que o risco genético que está deixando ela assim, né? Nossa, meus pais são obesos, eu acabei ficando obeso, eu sempre fui assim e eu não consigo emagrecer, né? Porque meu metabolismo é muito lento, tudo. A gente sabe hoje em dia que 5 a 10% da característica da obesidade vem realmente de fatores genéticos, né? A gente sabe que fatores relacionados ao estilo de vida acabam afetando muito mais o desenvolvimento ou não da obesidade nesse paciente. Existe o ponto que o estilo de vida ele influencia no expressamento ou no silenciamento genético. A gente chama isso de epigenética. E a gente tem também a nutrição influenciando no expressamento desse gene ou no silenciamento, que a gente chama de nutrigenômica. Então esses dois pontos eles acabam fazendo o desenvolver ou não da obesidade nesses nossos pacientes. E o quão importante é isso, né? Não só para esse paciente tratar a obesidade e evitar problemas futuros para ele, mas para ele não passar isso para os seus filhos e netos subsequentemente. A gente sabe que esses estilos de vida ruim que a gente desenvolve ao longo da vida, eles acabam desenvolvendo o que a gente chama de epigenética, fazendo com que os nossos genes sejam transferidos de uma forma errônea da gente para os nossos filhos, carregando essas informações ruins e passando então adiante doenças endócrino-metabólicas como diabetes, hipertensão e outras mais. Então por isso a gente bate tanto em cima do estilo de vida e é por isso que eu venho aqui toda semana junto com o Gustavo Pereira e o nosso coach Agnaldo Alves falar sobre temas tão interessantes para vocês, e esse é obesidade, não é não, Gustavão? Fala galera, eu sou o Gustavo Pereira, nutricionista, e vamos falar de um tema muito amplo que é a obesidade. Como o Dr. Jorge comentou, tem a questão das pessoas acharem que elas estão obesas decorrente da genética. A gente tem o fator genético e o fator epigenético, onde realmente é de 5% a no máximo 10% desses fatores de obesidade são causados por perfil genético. O que seria a epigenética? A genética é aquilo que você herdou dos seus pais em relação à sua parte de DNA e como que ela se comporta no seu corpo através de uma resposta proteica. A epigenética é tudo que você estimula através do ambiente. Então, se você tem um ambiente obesogênico, você vai estimular sua epigenética a desenvolver sua genética a desenvolver uma obesidade. O que seria isso? Seus pais doaram o seu DNA com alguns genes obesogênicos. Um dos genes a gente chama de fator FTO,
que é um gene obesogênico que faz com que o paciente tenha uma probabilidade muito maior em desenvolver uma obesidade. Só que se esse paciente ele tem bons hábitos, ele acorda cedo, vai treinar, se alimenta bem, o que ele faz? Ele silencia o gene, é como se tivesse vários disjuntores dentro do seu corpo e onde você vai desligando disjuntor por disjuntor e você deixa ele silenciado, você não expressa esse gene que é o gene FTO. E você estimula outro gene que é o gene PPRH, se não me engano, que é um gene que vai favorecer a queima de gordura. Então, se você estimular a questão da epigenética, você vai favorecer com que você tenha uma obesidade. Então, o que vai determinar isso daí é o seu fator que você estimula através do seu ambiente. Então, não necessariamente que seus pais são obesos, que você necessariamente vai ser obeso. Vai depender do que você estimula através da sua rotina diária. E a obesidade é muito ampla. Ela não é relacionada com aquela pessoa que está somente muito obesa. Ela está relacionada também com aquele paciente que tem muito pouca massa muscular. Aquela pessoa muito magra, mas tem muita gordura localizada, onde não tem massa muscular nenhuma. A hora que a gente vai fazer uma avaliação antropométrica, uma bioimpedância, você vai ver que o percentual de gordura do paciente está 35%, 40%. Querendo ou não, esse paciente tem um perfil metabólico e genético de ser magro, só que ele está com uma disfunção metabólica. E isso não vai gerar aquele estado do paciente ficar um pouco mais, vestir 48, 50 de roupa, mas esse paciente ele tem uma inflamação como um obeso mórbido. Então, não é só porque o paciente está magro que ele está saudável, ele não está obeso, entre aspas. Tem que avaliar toda a questão muscular, a questão endócrina, a questão metabólica, a questão que o Jorge comentou, que o paciente fala que o metabolismo dele está lento, por isso que ele favorece a esse ganho de peso. E eu sempre bato na tecla, seu metabolismo está lento ou você está lentificando seu metabolismo, que é uma outra situação. Porque o metabolismo, para quem não sabe, nada mais é que a capacidade do seu corpo de criar e formar energia. Como que você cria e forma energia? Fazendo com que as suas atividades energéticas sejam potencializadas. E onde a gente faz isso? Gastando energia. E o órgão que você mais produz energia é músculo. Então eu tenho que ganhar músculo para produzir energia, para me queimar gordura, para melhorar essa parte metabólica. Então não é a questão do meu metabolismo estar lento, eu estou lentificando o meu metabolismo. E hormônios fundamentais para essa formação de energia hormônios tiroidianos, hormônios sexuais como testosterona. Então tudo tem que estar muito encaixado para você ter um bom gasto energético. Então não é que seu metabolismo está lento. É você que está lentificando seu metabolismo e nada melhor que você ter uma avaliação bioquímica através de um endocrinologista para você saber o que você tem que corrigir no seu metabolismo em si para você conseguir potencializar essa queima de gordura e esse despertar genético para você não chegar numa obesidade ou até saindo de um quadro de obesidade. E além disso também a questão muscular. E o Agnaldo vai falar pra gente qual que é a importância que muitos pacientes obesos eles têm medo de treinar musculação. E hoje vários estudos já mostram que a musculação é um fator primordial para você potencializar essa melhora metabólica e para melhorar a queima de gordura. Fala pessoal, o coach Agnaldo Alves aqui. Antes tinha esse conceito, né, que até errado, de que você tem que treinar exercícios cardiovasculares e tal, e ter um déficit energético aí para você tá perdendo peso, reduzindo medida, enfim. E toda essa questão que você falou em relação de criar o músculo, eu vejo que é a melhor forma que a gente tem de estar emagrecendo, estar reduzindo o percentual de gordura no organismo, né? Por essa questão de o músculo consumir muita energia. Então, para a gente entrar nesse déficit calórico, é interessante você produzir massa muscular, né? E não ficar nessas dietas, né, da moda que a gente vê aí e tal, que não se sustenta, né? Então, se você desenvolver um hábito, né, de se alimentar bem, de treinar, que seja a sua musculação, o seu crossfit, treino funcional, a sua corrida, trabalhar de forma consciente a implementação de um hábito mesmo, de um estilo de vida, né?
na sua vida em si, né? Então, tanto a musculação como outras atividades pode estar proporcionando isso, mas de uma maneira consciente, né? De você fazer aquilo que vai se sustentar ao longo do tempo. Que eu até tenho uma analogia que eu gosto de fazer, que esse processo não é um tiro de 100 metros, né, de corrida, é uma maratona. Então você tem que pensar sempre no longo prazo. E para que seja algo que se sustente, né, tem que ter aí um processo, né? E buscar um profissional que vai te orientar, tanto na parte nutricional, na sua parte endócrina, para ver como que a máquina está funcionando, né? Para que você consiga chegar nesse ponto que você almeja, né? Com menos sofrimento, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo para meus pacientes, cara, que quando vem com essa história de metabolismo lento, ou eu não consigo emagrecer, já tentei de tudo. Cara, o nosso metabolismo ele é influenciado por fatores mutáveis e não mutáveis, né? O que a gente não consegue mexer, cara? Idade, sexo, biotipo, termogênese, isso são coisas que não dependem da gente, né? E o que realmente depende da gente? Depende da fase hormonal, né? O que se você dá de estímulo hormonal para isso, e massa muscular, né? Então, estímulo hormonal, como que a gente melhora estímulo hormonal? Atividade física, né? Dormir cedo, acordar, ter um sono relaxante, recuperar, alimentar bem, isso tudo gera estímulo hormonal, melhora do eixo da insulina, do GH, da testosterona. Então essa interação hormônio-metabolismo, ela tem que acontecer de uma forma bem imponente para que funcione bem o nosso metabolismo geral, né? E a massa muscular é totalmente importante nesse processo. E eu acho até engraçado o cara que fala, mas emagrecer é dieta, né? Eu sempre ouvi falar que depende mais da dieta do que da atividade física. Você consegue emagrecer? Você consegue emagrecer peso, né? Então, assim, o que é a obesidade? Não é uma questão só de peso. O Gustavo falou muito bem aqui que envolve, hoje em dia, a gente sabe que envolve composição corporal. Não é só peso, né, gente? Tem muita gente que tem 100 quilos, mas tem uma estrutura muscular, tem todo um aporte por trás que dão esse peso para ele, uma característica saudável, né? Então, assim, o que é emagrecer com saúde? É você conseguir perder uma taxa de gordura corporal e manter essa massa muscular, ou não perder, ou ganhar, né? Por quê? Porque aí você mantém esse seu metabolismo ativo. A gente sabe que o emagrecimento ele é gerado pelo déficit calórico, e isso entra numa balança de gasto versus consumo. O consumo, se você fizer uma dieta restritiva e realmente restringir muito a dieta, você vai conseguir emagrecer, só que você vai conseguir emagrecer além da gordura, massa magra também. E aí o seu gasto, o que vai acontecer? Ele vai cair, porque o seu metabolismo vai diminuir, o seu organismo ele vai ter que se salvar, né? Então, se você está dando muito pouco nutriente, muita pouca caloria, o único jeito dele continuar vivo é ele reduzir o gasto energético dele. E se isso acontecer ao longo do tempo, você vai ter que fazer uma dieta cada vez mais restritiva e chega uma hora que você não consegue, e aí é onde vem os estados de compulsão e os estados de reganho de peso, né? Fica entrando naquele famoso efeito sanfona, porque o paciente entra num estado de restrição muito intenso no começo, querendo atingir um objetivo muito rápido, né? E subsequentemente já vem esse estado de compulsão, porque é o organismo desesperado tentando achar nutriente, tentando achar caloria para aquele estado de depressão de nutrientes tão importante que ele estava, né? Então, a ideia da atividade física é você fazer o gasto energético aumentar ao longo do emagrecimento. Sendo assim, você consegue fazer um emagrecimento mais saudável, metabolicamente mais ativo, né? E lembrando do conceito de que peso não é a mesma coisa do que obeso, né? A gente fala muito sobre composição corporal, realmente. A gente tem até um caso em comum, né? Que é do Luiz Otávio, um paciente nosso, né? Que passou por nós três, né? Vamos citar o caso do nosso amigo. Ele estava com 95 quilos, se não foge a memória. 95, e aí o peso dele só subia, e ele tem uma capacidade que, assim, além da questão epigenética e genética das pessoas terem mais dificuldade ou facilidade de ganhar peso, tem as pessoas que têm mais facilidade de ganhar massa muscular. Esse paciente veio com 95 quilos, treinando pesado, e aí, mesmo com uma dieta mais restrita, esse paciente vinha ganhando peso, e a gente sempre avaliando a questão antropométrica dele, ele só ganhando massa muscular. A última avaliação ele tinha subido para 110 quilos, e ele só foi identificar que ele realmente melhorou muito
Ele ganhou 15 quilos na balança. A hora que ele viu foto, ele assustou. O tanto que ele evoluiu muscularmente, o condicionamento. Então, se fosse focar no peso, ele não iria ter a saúde que ele tem hoje. Outra coisa também, a gente tem alguns pacientes em comum que a gente faz alguns exames genéticos que o paciente não funciona com restrição, ele funciona mais com uma dieta mais hipercalórica. Se colocar uma dieta hipocalórica, o cara não responde, não fica responsivo. E aí, a hora que você aumenta o fator energético, o cara começa a ganhar massa muscular, o cara começa a perder gordura e é incrível. E na verdade, é uma situação que eu falo para todos os pacientes. A gente tem uma base estrutural da dieta, da alimentação, que eu costumo não falar dieta, porque dieta é uma coisa que você tem prazo para começar e para terminar. É que você tem lá uma média se você tem um objetivo específico. Eu quero emagrecer. A gente trabalha com 1,5 a 2 gramas de carboidrato por quilo de peso, proteína de 1,5 a 2 gramas e gordura de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. Se o paciente tem X quilos, ele vai ter que ter uma base energética ali de mais ou menos vamos supor, umas 2.000 calorias. E aí, para ele conseguir um emagrecimento, ele tem que baixar de 2.000 para 1.800, 1.700 calorias, mantendo as funções vitais adequadas, funções hormonais e principalmente função imunológica. Porque para você ter uma boa função imunológica sistêmica, você precisa de uma base de pelo menos de 50 a 60 gramas de carboidrato no dia, porque senão você tem imunossupressão. E aí o que acontece? Esses pacientes não comem 1.800 calorias, 1.700, eles querem comer 700, 800. E aí eles caem em peso, eles desidratam, porque assim, na nossa musculatura a gente consegue ter uma capacidade de armazenamento de 400 a 500 gramas de glicogênio muscular. Cada grama de glicogênio consegue puxar até 5 ml de água. Então você pega uma pessoa que tem uma boa musculatura, que absorve 500 gramas de glicogênio, 5 ml de água, você vai ter 2,5 litros de água mais 500 gramas de glicogênio. Ou seja, 3 quilos ali é só de energia e água. E se o paciente faz uma dieta restrita em relação a carboidrato, o peso dela cai imediato na balança, só que aquilo ali é água e energia, ela não perdeu gordura, sendo que ela precisaria estocar glicogênio, ela precisaria puxar água para dentro dessa musculatura, condicionar essa musculatura, fornecer energia, gastar energia para consequentemente ativar hormônios para queimar gordura. Então, se ela faz uma dieta muito restritiva, o que ela faz? Ela começa a usar proteína como fonte energética, ela desidrata a musculatura, ela começa a cair testosterona, ela começa a fazer gliconeogênese, ela começa a estimular cortisol, e aí a gente sabe, bioquimicamente falando, que o fator que mais faz você ganhar peso é hiperglicemia, onde a glicemia começa a ser estimulada, se ativa muito insulina, e aí você começa a entrar num estado que chama resistência à insulina periférica, onde o seu corpo não consegue abrir a célula para metabolizar a glicose. E aí essa glicose volta, começa a formar gorduras que o paciente inflama. E lembrando também que a resistência à insulina, ela não faz só o metabolismo de carboidrato. A insulina é um hormônio responsável por fazer síntese proteica. Então, um paciente resistente à insulina, ele não cresce músculo. Ele está enrolado. Ele não cresce músculo, ele não queima gordura, ele forma triglicerídeo, ele forma colesterol, ele gera processo inflamatório sistêmico, ele aumenta a ferritina, ele aumenta ácido úrico, ele gera uma inflamação de baixo grau e uma síndrome metabólica, onde que esse paciente começa a não conseguir resultado e começa a engordar. E o que ele faz? Ele tem que fornecer nutriente para melhorar a resistência à insulina, porque a resistência à insulina é relacionada com, além da hiperglicemia, deficiência de cromo, tirosina, alguns antioxidantes. Ele precisa de nutrientes para fazer detoxificação hepática, para excretar a questão de toxicidade. Ele precisa fazer esse corpo receber nutrientes para melhorar a função tiroidiana. E o que ele faz? Ele tira comida. Aí é a hora que não fornece nutriente, esse metabolismo não é ativo, ele acaba piorando um quadro de obesidade por achar que tem que tirar comida para emagrecer mais. Eu pergunto para meus pacientes uma pergunta que eles sempre erram, cara, que é: qual que é o hormônio mais anabólico do nosso corpo? Cara, não, 100% responde testosterona, cara. É insulina. Insulina? Cara. É insulina. Ela que é o principal hormônio anabólico do nosso corpo, né? Então, assim, sem insulina funcionante, né, num caso de deficiência ou de resistência insulínica, né? A insulina não consegue colocar de forma correta a glicose na célula muscular e não tem desenvolvimento muscular, não tem síntese proteica, cara. Não adianta você ter lá a testosterona bombando se você não tem estímulo de insulina correto para síntese proteica. Então, é o primeiro hormônio que a gente tem que ver sempre na cascata energética, né?
Fora que, o que você falou, a resistência insulínica vai fazer depósito de gordura ectópica, né? Em vez da glicose entrar na célula muscular, ela vai virar gordura e vai depositar em vários locais, né? Fígado, coração, peritônio, e aí esse paciente só vai aumentando gordura visceral e não atinge o objetivo final, que é realmente o emagrecimento, que é a melhora muscular, que é o condicionamento, né? Uma coisa comum também entre essas pessoas que eu vejo é o déficit no consumo de água. Essas pessoas, elas querem melhorar a condição física, não faz o básico. A questão do emagrecimento, mas essa reação metabólica não acontece por conta que a pessoa não toma água no dia a dia, né? Eu falo, fulano, se você não ingerir água, a mágica não vai acontecer também, né? Então esse equilíbrio também tem que haver nessa questão também, né? Dessa busca da alimentação em si. Aí você vai perguntar para a pessoa, você toma água? Pessoal, eu acho que eu tomo, sei lá, quase 1 litro por dia. E isso a pessoa tem 1,90 e pesa mais de 100 quilos. Aí você imagina se o organismo dela vai ter capacidade de fazer, né, essa troca, né? De jogar esse... E tem um estudo bem interessante mostrando a questão da hidratação. A gente tem que consumir de 35 a 40 ml por quilo de peso. Ou seja, um indivíduo de 100 quilos, uma média pelo menos de 3,5 litros a 4 litros de água. E vários estudos mostram que se você tomar meio litro a menos de água no dia, você diminui em até 30% o rendimento esportivo. Imagina, 30%. Você pode tomar qualquer suplemento do mundo que nenhum suplemento vai te dar 30% a mais de performance esportiva. E isso falando só na questão esportiva. Agora você imagina no funcionamento do organismo, tudo, né, assim, cara? na base global. mesmo, né? Eu falo para meus pacientes, a cadeia respiratória que acontece lá na nossa mitocôndria, ela é dependente de glicose, oxigênio e água. E às vezes a gente pensa em tanta coisa, cara, esquece do básico, que é a água. Para funcionar ali, a gente precisa de água, né? E lembrando que o metabolismo final da gordura é água. Você vira gás carbônico e água. Gás carbônico. É a hora que a gordura é metabolizada na sua cadeia final, ela vira gás carbônico. Por isso que você perde gordura dormindo. Você tem a hiperventilação, a respiração, gera o gás carbônico e a hidratação. Então a sua gordura vira água no estágio final. Se você não tiver uma hidratação correta, você não consegue melhorar essa toxicidade, porque a água vai limpar todas as suas células e fazer essa excreção. É como se você tivesse um cômodo da casa sujo, e aí você vai lá e só joga um copinho de água, você vai formando barro. A hora que você vem com aquela enxurrada de água, você limpa a célula, deixa essa célula mais funcionante. E aí ela tem uma capacidade melhor de receber nutrientes e hormônios, fazendo com que você melhore bem essa capacidade energética. Então a base de tudo é água, 70% do seu corpo é água. Aproveitando o link sobre gasto energético que você falou de gastar gordura, né, cara? Nosso corpo, na verdade, ele foi feito para armazenar gordura, não foi feito para gastar, né? Quando a gente vai armazenar gordura, a gente consegue transformar glicose em lipídios no citossol celular. Você não precisa da mitocôndria, né? Para você fazer oxidação lipídica, você precisa da mitocôndria. E a mitocôndria, cara, para você fazer biogênese mitocondrial, né, aumentar o número de mitocôndrias na sua célula, você precisa da atividade física regular. Quer dizer que o cara não faz atividade física, ele não tem mitocôndria para gastar, fazer oxidação lipídica. Então o cara é um mau gastador de gordura. E é exatamente o cara com tendência a engordar. Então eu não vejo como emagrecer de uma forma saudável sem uma atividade física regular. E quando a gente fala atividade física regular, gente, pelo critério da OMS, né, é considerado 150 minutos por semana de atividade física para começar a desenvolver um grau de estresse muscular a ponto de gerar melhores condicionamentos, né? Então fazer atividades físicas pontuais, de vez em quando, ou que não são geradoras de estresse, elas não adiantam de nada do ponto de vista de condicionamento muscular. É bom pra cabeça, né? O pessoal fala, mas eu faço uma caminhadinha de fim de semana. É bom pro estresse, pra cabeça, mas pra... Eu limpo o quintal. Se você for lavar a louça da sua casa, você tá fazendo uma atividade física, né? Agora, o exercício físico assistido e modulado é diferente, né? Tem que gerar um estresse muscular a ponto de fazer recuperação, né? Exatamente, eu acho que aí que a mágica acontece é quando a pessoa passa a trabalhar nesse sentido, né? Ter inclusive o do propósito em si, né? Então aí as coisas começam a acontecer a partir daí. Agora, enquanto for aquela caminhadinha, aquela coisa que for bem branda mesmo, não vai resolver o problema no caso se a pessoa precisa de um déficit calórico, né? Se ela precisa produzir, queimar energia, não vai ajudar muito, né? Se não for algo pensado, calculado e projetado para levar no objetivo, né? E outra coisa que é muito importante também, né, gente? O sono. A gente sabe que o estresse da atividade física, né, que a gente gera,
tanto na atividade física aeróbica quanto na resistida, né? Aquele músculo, ele vai sofrer ali um processo de inflamação, de destruição, de remodelamento de fibra muscular, mas é na recuperação que ele gera o crescimento e o desenvolvimento muscular, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas malharem, mas ter um sono incorreto, ou acorda muito meio da noite, não entra em sono REM, é um ambiente muito estressante, e aí acaba não tendo desenvolvimento muscular correto, porque realmente o cara pensa que o crescimento só se dá na academia. A gente sabe que existe o fator atividade física, mas o fator nutrição e o fator recover, né, recuperação do sono, eles são de fundamentais importância para um bom desenvolvimento muscular, né? Se não dormir, não ganha músculo. É porque o que tem que estar totalmente organizado, a gente tem relógios biológicos através do nosso ciclo circadiano. Então todos os hormônios têm que estar funcionando da melhor maneira possível. E hormônios do sono, que é a melatonina, ela estimula vários antioxidantes durante a manutenção do sono. E antioxidantes é o que vai fazer a sua reparação muscular. Além disso, o hormônio tiroidiano, GH, é tudo organizado durante o sono. Você queima gordura no sono, você ganha músculo no sono. E dormir é uma situação, ter qualidade de sono é outra. É igual eu falo, treinar é uma coisa, ir na academia é outra história. Você vai na academia é uma situação, treinar é outra história. Porque muita gente às vezes fala assim, eu treino faz 5 anos e não tem resultado. Não, você vai na academia faz 5 anos. Treinar dói. Treinar gera disciplina. Treinar gera dor. E essa dor é necessária para você ter um estímulo para você conseguir chegar no objetivo específico. E não é todo mundo que consegue chegar nessa intensidade. Então, é o que eu falo. Como que a gente avalia a questão do sono, principalmente? A pessoa fala assim, não, eu durmo bem. Você acorda cansada? Acordo. Então você não dorme bem. É a mesma coisa você colocar o seu celular no carregador, deixar 24 horas, a hora que você vai tirar o carregador, o celular está com 10% de bateria. Você teve uma carga eficiente? Não. O sono é a mesma coisa. Se você teve 8 horas de sono, só que você acorda com a bateria 10%, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar nesse celular dando pequenas cargas de bateria. E quando você faz isso no celular, você cria um vício na bateria. No nosso corpo é a mesma coisa. O que as pessoas fazem para manter essa bateria ativa? Energético, café, cochilos ao longo do dia para ir dando pequenas recargas e acaba fazendo um corpo ficar disfuncional. E como a gente relatou aqui, o nosso corpo funciona à base de energia. E quando a nossa energia está ineficiente, como que a gente vai criar uma boa energia no treino? É a hora que aquele cara chega no final do dia, ele está esgotado, ele não consegue treinar. Ele vai treinar, ele não consegue ter um bom estímulo no treino. É a hora que ele chega pro personal e fala assim, o que eu tomo para vir treinar? Eu não tenho motivação. Eu venho treinar e eu não consigo ter energia, mas o cara já começou o dia, já terminou o dia já mal, porque ele foi dormir tarde, já não teve qualidade do sono, não identificou o que está atrapalhando o sono dele, não teve uma reparação. Aí o cara começa a treinar numa intensidade, segunda-feira e sexta-feira o cara está esgotado. Aí ele acaba entrando naquilo que a gente falou, ele vai na academia, ele não treina. Isso daí é engraçado, que às vezes o cara acorda morrendo de sono e toma energético o dia inteiro. Aí chega à noite, o cara toma remédio para dormir. Aí acorda no outro dia e toma energético para acordar, chega à noite. Você sabe qual que é a estratégia que eu procuro aplicar com esse tipo de aluno que sofre com isso? De colocar a atividade física como a primeira ação do dia dele. Que aí ele consegue dar aquela energizada no começo do dia e ele rende bem. Porque se esse tipo de pessoa deixar para fazer atividade no final do dia, ela pode conseguir 1, 2, 3 meses no máximo, depois ela abandona. Mas se ela passar a treinar nas primeiras horas da manhã, a chance dela ter sucesso de desenvolver esse hábito, ela é maior, entendeu? Tem um livro que eu li muito legal, cara, que chama A Única Coisa, que fala que essa primeira hora do seu dia é a hora de maior rendimento que você tem que dar para alguma atividade do seu dia. Se for fazer atividade física, se for escrever, se for desenhar, é o que você quer de melhor pro seu dia, é a sua principal tarefa do seu dia, né? E é engraçado que tem gente que acorda já atrasado e sai correndo pro trabalho e o cara perde aquela primeira hora dele. Sim, em vez de dar de rendimento para ele, para dar pro chefe, para dar pro trabalho, e acaba não tendo rendimento próprio, né? Muita gente estaciona aí desse jeito. Bom, pessoal, falamos então sobre a obesidade hoje, o tanto que ela é importante, né? Teve crescimento absurdamente exponencial nos últimos anos aí em nossa sociedade, e o tanto que a gente encara ela de forma errada. Então, eu acho que a gente pode explicar para vocês aí qual que é a nossa visão em relação a isso,
e passar o máximo de informação sobre saúde, sobre estratégias de como driblar essa doença que vem atingindo tanto a nossa população. Para vocês terem mais interação com a gente e saberem mais sobre o tema, visitem o site jorgerezec.com.br ou o Instagram pessoal de cada um aqui, @jorgerezec, @Gustavo Pereira e @coach_Agnaldo Alves. Ok, pessoal? Ficamos por aqui essa semana. Semana que vem a gente vem com um tema mais novo e amplo para vocês e esperamos discutir sobre coisas interessantes em relação à saúde, bem-estar e doenças. Um grande abraço e até a próxima semana.